Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o VGIR11, o FII indexado, FII de CRI indexado ao CDI da Valora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar o link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA e também nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório publicado pela gestão. Foi publicado ainda essa semana. E aqui o fundo fala que encerrou o mês de março de 2024 com a totalidade do patrimônio alocado em CRIs, distribuído em 49 diferentes operações. Então é um fundo que tem 1 bi e 100 aqui de patrimônio líquido, né? Ele cobra uma taxa de gestão de 0,8%, uma taxa de administração de 0,2%, ou seja, dá 1% ao ano, né? Mais ou menos a taxa que os outros fundos também cobram. E tem uma taxa de performance sobre o CDI, né, 20% sobre o que exceder o CDI utilizando marca d'água. Então, lá no relatório eu vou mostrar para vocês o que é essa questão da marca d'água aqui. Então, ele é o fundo, né, basicamente indexado ao CDI. Então, eles têm um outro fundo, que é o VGIP, já tem vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, é o VGIP11, que é indexado a índice de preço, né, que é a inflação, IPCA. A distribuição do rendimento desse fundo referente a março foi de 10 centavos por cota, então é um fundo base 10, tá? E isso aqui dá uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,6 ao ano. Sendo que nos últimos 12 meses, né, a rentabilidade total líquida foi de CDI mais 2,9% ao ano. Então ele tem um 2,9% ao ano aí líquido, né, distribuído acima do CDI. Parece pouco, né, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que fica com relação ao CDI descontado do imposto, né, que a gente chama de CDI gross-up. Então, a gestão fala que é uma coisa importante, todos os CRIs da carteira encontram-se adimplentes, né? Então, esse é um acompanhamento interessante que tem que fazer, principalmente por conta, né, de garantias e como é que está a questão da saúde, né, da carteira de um fundo imobiliário. E aí a gente passa aqui para a DRE. Então, os últimos 12 meses o fundo fez 172 milhões, é um fundo de 1 bi, né? É um bi pouquinho, igual a gente viu, 1 bi 100. Fez 172 milhões aí de juros, correção monetária, né, ganho de capital, negociação. E teve despesas aí na faixa de 26 milhões, né? Então dá em torno aqui de 15% da receita oferida fica dentro de 15% mais ou menos da receita oferida, né? As despesas do fundo. Dividend yield anualizado, CDI mais 2,89. Então ficou 2,89 aí o CDI anualizado. E aqui tem o histórico de rentabilidade de distribuição. Tá? Aqui que a gente consegue entender como é que essa questão da marca d'água que eu falei lá atrás, né? Nessa parte azul aqui a gente tem essas colunas azuis aqui, tem o lucro líquido, caixa, e o valor distribuído, né, que é essa parte cinza clara. Né? Então a parte cinza clara aqui é o lucro distribuído. Essa linha vermelha que está passando aqui, ó, ela é o 100% do CDI. Toda vez que o fundo performa acima disso aqui, né, e vai acumulando, né, a performance, toda vez que ele performa acima do CDI, ele vai acumulando, e 2 vezes por ano, né, nos meses de janeiro e julho, aí ele acaba descontando essa taxa de gestão. Então, o fundo, notadamente aqui, ele tem ficado, né, acima do 100% do CDI. O 100% do CDI seria 52 centavos por cota. Né, o resultado aqui dele é de 68. Subiu 66, mas apurou um resultado de 68, só precisa distribuir 95% do lucro. Então, essa diferença aqui, ó, de 52 centavos para 68 centavos, vão dar 16, né? 16 centavos. 20% de 16, 3,2. Então, eles têm direito aqui a 3,2 centavos por cota de taxa de performance. É assim que é feito. E aqui a carteira de ativos do fundo. A gente dá uma olhadinha e a gente vê, né, que mais ou menos aqui CDI mais 3, mais 4, mais 5, né? Então tem uma gordurinha boa acima do CDI, que é o que eles distribuem. E a gente vê a concentração da carteira aqui em 3 principais ativos, né? 7,55% do PL, 7,28% aqui e 7% aqui. Então dá 21% do PL aqui nos CRIs da Elbor. Né? Então ele é bem concentrado aqui na Elbor, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. A Elbor é uma baita de empresa grande, tem capital aberto na Bolsa, então você consegue analisar, né, as DRE, o resultado da Elbor. Né? Mas ele tem uma exposição interessante aqui, né, a Elbor de uma forma geral. Aqui, alocação por ativo, então 100% dos ativos são CRI,
98,7% da carteira é CDI, praticamente tudo CDI, né? Só tem um pouquinho aqui de IPCA, 1% de IPCA. Ele investe principalmente aqui na parte residencial, a gente vai ver que é o desenvolvimento de edifícios e tudo, né, para as incorporadoras. A Elbor é uma incorporadora, então 21% da carteira deles está nessa parte aqui de desenvolvimento. Alocação por rate, então 93% da carteira, né, não tem rating dos RIs. Alocação do LTV. O LTV é o loan to value. O que significa? É o empréstimo, né, o loan, o empréstimo com relação ao valor, né, que é dado em garantia. Se o LTV for maior que 80, né, que já começa a ficar um pouco mais arriscado aí, 70%, 80% acima disso, já é mais arriscado, eles falam que tem que ter pelo menos, né, um rate aí mínimo A menos. Então, sem garantia 5,7% e tem as outras garantias aqui. Então, a maioria da carteira, até 70% tem aqui, ó, 17, mais 19, 36, 47. Mas tem uma faixa da carteira aqui, 39,7%, que está com o LTV entre 75 e 80. Está bem apertadinho, né, a garantia, digamos assim. Então tem que ficar sempre de olho nesse tipo de coisa. RT Gross Up, como é que foi a rentabilidade do fundo? A rentabilidade do fundo foi muito boa, e aí a gente consegue ver o percentual do CDI descontado do imposto. Porque quando você coloca 100% CDI, então você investiu um CDB de um banco, 100% CDI. 100% do CDI, você vai pagar imposto em cima disso. Então, vai te sobrar, na verdade, na melhor das hipóteses, que é a mais baixa alíquota, 85% do CDI. Hoje, digamos que o CDI esteja 10, 85% é 8,5%. E aqui, deu 152% do CDI, 140, 130, né? A gente vê que todos os meses aqui está nessa faixa aqui, né? Então, dá uma rentabilidade sempre, né, bem superior ao CDI. E não só 100% do CDI, né, aos 85%. Então você tem que fazer essa comparação com 85% do CDI. Né? Isso aqui já é livre de imposto, que o fundo imobiliário aqui ele é incentivado, então ele não paga imposto. Então a rentabilidade dele veio bem superior aí ao CDI ao longo do tempo. Aqui tem a histórico de rentabilidade da cota mercado, né? Então a cota não variou muito, e essa é uma questão aí do CDI. O que acontece com o CDI? O CDI ele ou vai subindo de pouquinho, né, a cada reunião do Copom, ou ele vai caindo de pouquinho em pouquinho. Então ele tem uma estabilidade maior, né, do que a inflação, que é distribuída. Que a inflação às vezes vem um mês mais forte, vem um mês mais fraco, vem deflação no outro mês. Os CRIs, né, os FIIs de CRI indexados à inflação, eles têm mais volatilidade. Né? O de CDI tem menos volatilidade. Aqui, o valor de mercado da cota não variou tanto assim, né, para ser renda variável, e o dividend yield. Né, o dividend yield foi a distribuição, deu uma variadazinha, mas sempre aqui, entre na CDI mais 2 e pouco, uma CDI mais 4 e pouco, na faixa de CDI mais 3 na média, né, que é a rentabilidade do fundo. E aqui ele faz detalhamento dos ativos, e a gente vai lá para a parte que interessa aqui, que são os ativos aí da Elbor, né, que é a maior concentração da carteira. Então, CDI mais 3 em média aqui, né? CDI mais 3, CDI mais 2,95. Então, esse primeiro aqui, o CR Elbor, o 22E, é a operação com a Elbor, incorporadora de capital aberto. Ela foi fundada em 77, então é uma empresa com histórico bem relevante já, é uma grande empresa no mercado, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais. Está em 10 estados brasileiros mais o DF. E quais são as garantias dela? Alienação fiduciária de cotas da SPE detidas pela Elbor. Então, quando você vai fazer uma operação, né, quem não é da área de engenharia, essa SPE é a Sociedade de Propósito Específico. Ela é uma empresa que ela é aberta para aquele propósito específico, digamos, construção desses prédios aqui. Né? Então, a construção desse prédio é o propósito dela. Então, na verdade, ela toma a CDI mais 3, o dinheiro, porque ela tem uma rentabilidade maior do que isso, não valeria a pena tomar. Então, quando ela aliena as cotas, né, da SPE, ela diz o seguinte, te dou minha empresa em garantia se essa negociação não der certo. Só que empresas também podem quebrar, lógico, né? E aqui nesse caso aqui, como a Elbor é acima de A- ali, né? Então ela não tem a garantia física do imóvel físico, só a alienação fiduciária das cotas detidas pela SPE. Então são características do fundo que você tem que entender aí antes de investir, né? Essa outra aqui seria mais 3 também, a operação possui garantias, alienação fiduciária das cotas da SPE, da empresa, né? Que é detida pela Elbor, fiança, né, dentro das SPEs, o pessoal que é dono lá tem a fiança tá na pessoa, e relação com garantia de 104%. Essa aqui, tem a relação de garantia não é tão grande, essa aqui é a relação maior, 144% da dívida. Então essa operação aqui parece que ela é um pouco mais arriscada do que as outras aí com relação à Elbor,
mas tem aí a garantia, né, das empresas, que é da Elba, né, e a SPE, que ela está tocando a negociação dela. Então é isso que a gente tinha para falar para vocês sobre esse fundo imobiliário, né, apresentar ele para você, mostrar as características de um fundo, e antes de você investir em qualquer tipo de ativo, você tem que entender quais são as características dele, para dizer se serve para você ou se não serve para você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Se é cotista, não é? Conhecia o fundo? O que você achou das características dele? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.